Já olhamos de seguida para os outros eventos de campanha e também para os comícios que estão a acontecer dos vários partidos. Estaremos lá em direto quando acontecerem. Estão connosco os comentadores da RTP, Susana Peralta e Pedro Brinco, aos dois. Muito boa noite e obrigado por estarem aqui connosco no 360. Susana, ouvimos há pouco Luís Montenegro no comício no Campo Pequeno, com palavras de a tentar tirar votos ao Chega, a dizer que a imigração deve ir para cá quem quer trabalhar. Sim, a dizer que deve ir para cá quem quer trabalhar e a quem podemos dar uma escola e aos filhos, enfim, com os filhos podemos dar uma escola. Mas essa segunda parte é obviamente normal, não é? Mas de facto há aqui uma apropriação da retórica do Chega e depois com esta história da balbúrdia, não é? Que tínhamos, enfim, que o PS tinha deixado isto uma balbúrdia ao nível da imigração e é evidente que esta linguagem, esta utilização destes termos fortes e que dão uma ideia de caos é de facto a extrema-direita, infelizmente, a fazer o seu trabalho de uma certa maneira, enfim, contaminando, por assim dizer, o discurso e a mensagem de um partido que é um partido, essencialmente, o PSD, um partido de base humanista e democrática, e, portanto, não é agradável ver Luís Montenegro a fazer isto. Agora, de um ponto de vista da sua estratégia política, eu percebo que ele de curto prazo, ou seja, de curto prazo, não em termos da qualidade da nossa democracia e até do futuro do nosso país, porque de facto nós precisamos, enfim, os imigrantes têm sempre direito a ir à procura de uma vida melhor, essa é a principal razão, uma razão humanista para nós queremos receber imigrantes, mas de facto, além disso, a nossa economia e o perfil demográfico, por assim dizer, envelhecido da população portuguesa necessita destas pessoas que vêm para cá em idade ativa. E, de facto, isto até pode gerar ganhos de curto prazo eleitorais para Luís Montenegro, porque as eleições são daqui a 2 dias, mas do ponto de vista da mensagem e de transmitir, por assim dizer, a verdade acerca da nossa relação com a imigração numa perspectiva do futuro do país, é um péssimo serviço. Pedro, houve aqui também um piscar de olhos nesta aproximação que Luís Montenegro tem feito às gerações mais velhas, digamos assim, a prometer que as pensões vão ser atualizadas anualmente e que as mais baixas vão mesmo subir. Sim, os pensionistas tendem a ser um eleitorado naturalmente mais à esquerda do Partido Socialista. Creio que as pessoas ainda têm bem em mente aquilo que foram os cortes da Troika, aquilo que foi a altura do mandato de Pedro Passos Coelho, independentemente de algum juízo normativo que se possa fazer sobre se essas reformas e se essas medidas foram necessárias ou não. O que é certo é que elas foram tomadas. E esse é um eleitorado que tipicamente tende a votar mais PS, e creio que aqui é claramente um piscar de olhos a esse eleitorado que, por questões demográficas, da evolução da população, é extremamente importante e, naturalmente, decide eleições. Dito isto, e comentando também a pergunta, Alexandre, que tinhas feito à minha colega Susana antes, a mim custa-me um pouco, muitas vezes, apesar de perceber o pragmatismo eleitoral, ver de facto moderados, partidos, como a Susana disse bem, humanistas, democráticos, a pescar o olho a determinadas forças mais extremistas. Portugal, e é preciso lembrá-lo, seria algo impensável há uns anos, ainda é um país moderado. Portugal, se nós juntarmos aquilo que é o espectro civilizado da política, tem uma larga maioria de pessoas moderadas, de políticos moderados, de partidos moderados, uns com umas ideias mais para um lado, outras mais para o outro, mas ainda assim creio que dentro daquilo que todos nós consideramos que é uma abordagem saudável àquilo que é a vivência e a democracia. Mas o que é certo é que forças extremistas tendem realmente a ter um impacto sobredimensionado sobre as agendas desse centro, e os partidos desse centro tendem a pescar o olho, lá está, para impedir que essas forças extremistas subam. Eu percebo que isso no curto prazo até possa trazer alguns ganhos, esvaziar um bocadinho essa almofada. A questão da imigração é paradigmática. Durante muito tempo os partidos do centro, do arco da governação, ignoraram a questão. Era um tema que ninguém queria tocar nem com uma cana de 10 metros. Quem falasse de imigração era fascista. Uma discussão muito polarizada à volta da questão da imigração, mas por questões óbvias teve que passar a fazer parte da agenda. Mas o que é certo é que, se apesar no curto prazo este tipo de pescar de olhos pode ter alguns resultados, eu acredito que no longo prazo tem que ser precisamente os partidos do arco da governação a dar soluções e serem capazes de fazer entendimentos ao centro e mudar a vida das pessoas. Porque
Isto resulta no curto prazo, mas leva a uma polarização que depois dificulta qualquer tipo de construção, de solução e de estabilidade governativa para o país no futuro. E é precisamente a erosão da capacidade de este centro moderado resolver a vida das pessoas, de dar soluções às pessoas, de resolver os problemas, que irá alimentar nos extremismos. Por isso, eu acho que nós até podemos ter alguns ganhos eleitorais no curto prazo, mas creio que no longo prazo isso será pior. Era importante que PSD e PS, que são os principais partidos que sempre governaram o país, desde o 25 de Abril, era importante que eles tivessem também uma capacidade de entendimento ao centro, sem desprimor do combate político, obviamente tem que haver. Há um conjunto de reformas fundamentais na área da habitação, na área da fiscalidade, na área da justiça, que creio que são importantes, que haja esse consenso até para dar estabilidade, um sinal importante para as pessoas, para a economia, que Portugal é um país previsível, que Portugal é um país favorável na construção de uma vida, na construção de uma atividade económica. Porque se isto não acontecer, os extremismos vão acabar por crescer de qualquer maneira. Pedro, deixa-me aproveitar essas tuas palavras também para questionar a Susana Peralta sobre isso mesmo, quer dizer, o cenário que nós temos da última sondagem da RTP cria aqui várias questões que vão ser levantadas depois no domingo sobre que governo é que podemos ter a seguir. O Presidente disse que a questão fundamental é ter a certeza de que o governo que vai ser nomeado tem condições para arrancar o seu programa. Do que ouvimos, do que vimos durante esta campanha, Susana, achas que há alguma possibilidade de entendimento nesse centro que o Pedro falava? Eu penso que estamos com um problema de áudio nesta altura da Susana Peralta, que não conseguimos ouvi-la. Não, desculpa. Já ouvimos. Desculpa. Não, era mesmo eu que me tinha cortado o meu som para não interromper o Pedro. Não, eu estava a dizer que de facto não me parece, quer dizer, qualquer cenário do Bloco Central destas eleições está completamente excluído, parece-me completamente impossível. Os cenários de governabilidade que podem sair domingo são ou uma eventual, embora bastante improvável, maioria absoluta entre a AD e a Iniciativa Liberal, que enfim vai garantir uma estabilidade, pelo menos do ponto de vista do Parlamento. Eu julgo que não. Nós, apesar de tudo, temos um primeiro-ministro. Susana, mas eu acho que o Presidente também, nestas afirmações, estava muito a pensar de ter garantias nessas conversas que vai ter depois das eleições, de que não há um projeto de rejeição ou de aprovação do Governo que seja. que não há uma avance. moção de rejeição. E nesse sentido, tu achas que há a possibilidade disso não acontecer? Ou seja, de deixar que o Governo, seja lá ele qual for, que tenha pelo menos essa possibilidade no início de arrancar? Então, no nosso ordenamento jurídico não há uma aprovação do programa de governo, não é? Portanto, a única coisa que pode haver é uma rejeição desse programa do governo. Pronto. E aí não teria condições? E isso tem que haver uma iniciativa que parte dos partidos da oposição para, de facto, rejeitarem o programa do governo. Eu não vejo, não vi da parte de Pedro Nuno Santos, nem o contrário. Portanto, no cenário improvável do PS ganhar as eleições, também não vi Luís Montenegro a ameaçar qualquer espécie de ação nesse sentido. Portanto, de facto, isso é a iniciativa, o poder de iniciativa tem de partir da oposição, como aconteceu em 2015, não é? Todos estamos recordados. Portanto, havia um governo da famosa PAF, não é? Do PSD com o CDS, e de facto houve uma ação concertada da oposição para uma rejeição do programa do governo. Pronto. Portanto, eu acho improvável que isso aconteça, acho que não houve nenhuma indicação e seria, aliás, muito estranho. Mesmo se a Iniciativa Liberal estiver num eventual governo da AD? Eu acho que se a Iniciativa Liberal estiver num governo da AD, a ideia é precisamente... Enfim, eu vejo com dificuldade que a Iniciativa Liberal esteja no programa da AD, se isso não for para formar uma maioria absoluta, até porque isso colocaria a Iniciativa Liberal numa posição algo desconfortável, porque no fundo, repara, se a Iniciativa Liberal for para o governo enquanto peão essencial para uma maioria absoluta de deputados, isso dá um poder negocial robusto à Iniciativa Liberal. Caso contrário, vai apenas como uma muleta numa solução que continua instável e, além disso, ligado, enfim, a um Primeiro-Ministro que, apesar de tudo, partiu manchado para estas eleições por um problema ético que não está sanado e que nada nos garante que não venha a surgir de novo ao longo desta legislatura. E, portanto, eu acho muito pouco provável, do ponto de vista, digamos, da configuração estratégica do Parlamento e das posições estratégicas destes diferentes partidos, que haja essa solução governativa que inclui a Iniciativa Liberal, a não ser que haja uma maioria absoluta. Pedro, achas também que quem... Desculpa, e ele AD, não é? Portanto, que ambos consigam a tal maioria absoluta de deputados. Sim.
Pedro, partilhas desta ideia que o governo ou o partido que ganhar estas eleições vai ter pelo menos condições para arrancar com essa governação? Vamos lá ver, se for como as sondagens parecem indicar, não é? Se for um governo, se a AD for o partido, a coligação mais votada, vá, porque é uma coligação, não é um partido, se for a coligação mais votada, depois o que vai depender é se com a IEL terá uma maioria relativa ou não sobre a esquerda. Mantendo a teoria do cordão sanitário, e eu creio que o PS perdendo Pedro Nuno Santos, a probabilidade de abandonar a liderança do PS é grande, não saberemos quem irá vir a seguir, será uma ala mais moderada do PS, será uma ala mais esquerdista, linha Pedro Nuno Santos, não sabemos, mas independentemente de quem vier, se a AD e IEL tiverem uma maioria relativa sobre toda a esquerda junta, creio que aí há condições para governar, partindo do princípio que a esquerda mantém a prática do tal cordão sanitário. Não é? Isso eu estou em crer que irá acontecer e é possível. Claro que um cenário quando falas do cordão completamente sanitário estás diferente a falar do Chega, não é? Que também, de acordo com a sondagem da RTP, terá um peso semelhante àquele que tem atualmente. Exatamente, ou seja, aqui a questão é, AD mais IEL tem maioria relativa sobre a esquerda ou não? Se tiverem, eu estou em crer que haverá pelo menos, no mínimo, um acordo de incidência parlamentar, potencialmente inclusive a IEL a nomear algum ministro ou alguma pasta num governo de Luís Montenegro. Se não for o caso, se for a mesma configuração parlamentar que resultou das últimas legislativas de há um ano atrás, aí não tenho dúvidas que não vai haver acordo nenhum, não tenho dúvidas que, quer dizer, será mais do mesmo. Acho que é este o cenário que se apresenta. Desculpa, Pedro. Desculpa, posso falar? Desculpa, Alexandre. Força, Susana. Sim, sim. Não, mas, Pedro, quando tu dizes maioria relativa sobre a esquerda, quer dizer que a IEL e a AD em conjunto tenham mais deputados do que o conjunto da esquerda parlamentar sem terem maioria absoluta? Exato. Assim, estendendo a prática do cordão sanitário... Não, isso eu percebo isso. Aliás, há aqui um outro cenário em cima da mesa, que é, no caso disso acontecer e da direita, em conjunto com o Chega, ter maioria parlamentar, ter mais de metade dos deputados, de acabar por se forjar uma solução, eventualmente ser Luís Montenegro. É difícil, porque Luís Montenegro, de facto, personalizou muito... Certo, Susana? Na última legislatura, o Chega, PSD, tinham maioria dos deputados, e isso não aconteceu. Luís Montenegro sempre traçou estas linhas vermelhas. Sim. Estou em crer que as irá manter, não é? Não, que Luís Montenegro irá manter, eu também estou em crer. A questão é saber se há ou não há alguma possibilidade do próprio Luís Montenegro vir a ser afastado. Eu acho difícil, porque também houve uma grande personalização desta campanha em torno de Luís Montenegro por uma estratégia do próprio. Portanto, eu acho isso bastante improvável. Mas o que eu ia dizer é que, se houver a tal solução em que a AD e Iniciativa Liberal, em conjunto, não têm maioria absoluta dos deputados, mas têm mais deputados do que a esquerda, como o Pedro estava a dizer, sim, eu acho muito improvável que a IEL entre no governo. Não vejo qual é o interesse da IEL em entrar num governo nessas circunstâncias. Vai estar numa posição fraca e portanto, vai estar, no fundo, sem grande maneira de influenciar a governação e estando depois com todo o lado negativo do parceiro mais fraco de uma coligação. Sim, mas na verdade não é nada que a Iniciativa Liberal não tenha falado sobre essa possibilidade durante esta campanha. Mas vamos ver depois, porque a questão aqui depois é o poder negocial, não é? Porque, repara, eu acho que o Rui Rocha foi bastante claro que ele estava disponível para entrar numa solução governativa se pudesse negociar uma série de conteúdos programáticos. Mas se ele não puder garantir a Montenegro a maioria absoluta dos deputados, como é que ele, quer dizer, que poder negocial efetivo é que ele tem para negociar? É complicado, não é? Mas está sempre dependente da abstenção e está sempre dependente deste jogo parlamentar que surgiu agora, que é, enfim, que é o que é, mas que este partido ou aquele se abstenha, que depois haja esta dança implícita e provavelmente até que, enfim, não estou a dizer que é uma dança no sentido dos dois partidos efetivamente estarem a falar um com o outro, de maneira nenhuma, longe de mim, mas em que ou desta vez o Chega absteve-se, outra vez o PS absteve-se, depois há, enfim, há depois há eventualmente até acusações de que estes partidos estão em conluio, que são acusações obviamente totalmente disparatadas, mas eu não vejo, tenho dificuldade em perceber isso até do ponto de vista da Iniciativa Liberal, se isso não é interessante. Agora, eu acho é que neste momento Rui Rocha está a posicionar sobretudo para uma eventual, que não é impossível, embora seja pouco provável, segundo as sondagens, uma eventual maioria absoluta dos deputados entre a IEL e o PSD, porque é isso, entre a IEL e a AD, não esqueçamos o CDS, e aí de facto Rui Rocha tem um poder substancial para
para negociar um programa de governo conducente, enfim, mais virado para as suas políticas, o que é perfeitamente legítimo do ponto de vista democrático, e também negociar... Sim, aí seria praticamente certo esse acordo. Aí seria, e quanto a mim é certo, aí eu estou disposta a apostar. Pedro, só para terminar este tema... Diz, desculpa. Não, estava a dizer, só para terminar este tema, percebi que queria só acrescentar alguma coisa. Não, eu estou mesmo convencido que mesmo num cenário de apenas maioria relativa, PSD e IL terem mais deputados do que o resto da esquerda, creio que aí, no mínimo, haverá um acordo de incidência parlamentar, na pior das hipóteses, talvez um apoio tácito à governabilidade. Aliás, nós vimos isso durante esta legislatura, a maneira como a IEL votou o orçamento, a maneira como votou algumas das moções que foram apresentadas. Estou a crer que essa afinidade irá exprimir-se na governabilidade. Claro que agora, se a AD e IEL em conjunto não tiverem a maioria sobre a esquerda, aí creio que não haverá qualquer tipo de... Aliás, será uma legislatura muito semelhante a esta, vai ser mais do mesmo. E lembrar uma coisa, a Susana tem muita razão, que é o que é que vai acontecer à Comissão Parlamentar de Inquérito à questão da Spin Viva, não é? Pois, eu, do ponto de vista ético e do ponto de vista conceptual, causa muita confusão que o voto popular sirva para resolver uma situação dessas. Claro. Porque não é o facto de ter mais votos que vai resolver uma potencial ilicitude ou uma potencial violação de qualquer tipo de... Luís Montenegro diz que ela vai continuar de qualquer forma essa comissão. Mas o que é certo é que politicamente caminhamos para aí. Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, sim. Mas parece que politicamente caminhamos para aí. Eu tenho sérias dúvidas que quem encabeçar o PS, perdendo o PS, as eleições, creio que o Pedro Nuno Santos irá afastar. A próxima pessoa que irá liderar o PS, eu acho que a probabilidade de não querer continuar com a CPI é relativamente elevada, porque eleitoralmente, creio que os eleitores estão a punir esta discussão política à volta da Spin Viva. Sim. Infelizmente, mas estão. Estando, creio que haverá um preço político grande a pagar para o próximo líder do PS insistir nessa tecla. E é uma situação jurídica, é uma situação regulamentar que fica resolvida por votos. Não devia ser, mas pronto, Susana. A democracia é o que é. Bom, Rui Tavares já disse que o livro estava também disponível para avançar com a tal Comissão Parlamentar de Inquérito, se o PS deixar cair essa possibilidade. Eu julgo que, independentemente da CPI, estas histórias mal contadas de Luís Montenegro que nos trouxeram até aqui, não só a questão da sua empresa, como também, enfim, os vários pequenos casos que foram surgindo em torno do parecer favorável à empresa de betão e depois também toda a questão em torno da sua casa de espinho, não é? Há aqui várias questões que poderão ressurgir no âmbito de uma nova legislatura, independentemente da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, eu acho que esta falha ética deste Primeiro-Ministro, que nos trouxe esta crise política, não fica todo sanada, como o Pedro disse bem, com o voto, e eu julgo que eu também não tenho assim muita certeza que os partidos sejam punidos eleitoralmente por levantarem essa questão ética, porque se confirmar que Luís Montenegro obtém, que é o líder político mais votado, continua a haver uma maioria de pessoas que não terá votado a favor de Luís Montenegro e que eventualmente, enfim, tem as suas preocupações éticas relativamente a este enorme conflito de interesses no qual este Primeiro-Ministro viveu no primeiro ano e mais ou menos meio de mandato, enfim, do seu primeiro governo. E, portanto, eu acho que esta história não está terminada. Portanto, eu acho que a maneira limpa de termos isto para estas eleições era, de facto, Luís Montenegro ter saído de cena, o PSD ter arranjado outro líder, e eventualmente até, porque com isso nem precisaríamos de eleições, mas pronto, isso era um mundo alternativo de um país que levasse mais a sério estas questões de integridade e também a sua realidade parlamentar. E, portanto, eu acho que é provável, não é impossível, em todo o caso, que estes problemas éticos de Luís Montenegro voltem a surgir no contexto desta legislatura que agora se anuncia, se ele de facto for mais votado. Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é, tomando também a sério as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente à solução governativa, quando, como o Pedro estava a dizer, não é? Que um dos cenários, é um cenário muito improvável, mas é a esquerda em conjunto ser mais votada do que a AD e IL em conjunto, portanto estamos aqui sempre a excluir do Chega, aí provavelmente, enfim, apesar de nenhuma destas soluções oferecer uma maioria absoluta de deputados, parece-me que potencialmente a esquerda tem mais condições para formar um governo. Embora aí depois a questão da moção de rejeição ela aí entra em campo, não é? A rejeição, sim.
Portanto, enfim, eu devo dizer o seguinte, de facto, para domingo nós temos aqui geometrias muito variáveis e situações de grande instabilidade que se podem adivinhar nos próximos tempos. Muita análise que vai ser feita nessa noite. Eu ainda gostava de fazer uma última pergunta, que é, tivemos aqui vários dias de campanha, que termina hoje, as eleições são no domingo. Algo vos surpreendeu, alguém vos surpreendeu durante esta campanha? Algum candidato em particular? Pedro. Vai Pedro. Não sei se a Susana está a falar. Não, Pedro, força, avança. Susana? Eu posso começar. Não, eu acho que, assim, Pedro, não sei, eu não estava a falar, ia-te dar, mas começo eu então. Então, o que eu julgo que Paulo Raimundo teve surpreendentemente bem, enfim, no sentido de ter estado bastante bem nos debates, vem com uma postura que eu julgo que nós não estamos muito habituados a ver em líderes do PCP. O Jerónimo de Sousa também era capaz de o fazer, na verdade, mas eu já sou assim um bocadinho mais antiga, uma postura de alguma coloquialidade e até de um certo sentido de humor. Muito diferente das outras eleições, já com muito mais experiência. Tem-se notado, exatamente, portanto, tem-se notado, acho eu, enfim, as sondagens de algum modo refletem isso. E depois eu julgo que, de facto, enfim, os dois principais protagonistas, tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro, Luís Montenegro na excessiva personalização da campanha em torno de si mesmo, que é uma espécie de uma estratégia de fuga para a frente, porque ele sabe perfeitamente porque é que nós estamos aqui por causa da sua falha ética, para ser um péssimo serviço à democracia, na verdade, e Pedro Nuno Santos por outra razão, ele está numa posição complicada, portanto o PS, no fundo, tem muita responsabilidade também em muitas das situações em que o país está, porque de facto teve 8 anos de governo e o PSD-AD teve apenas 1 ano e poucos meses e portanto Pedro Nuno Santos nunca conseguiu verdadeiramente digamos, descolar e depois enfim, eu acho que eu acho que ele estava numa situação de facto difícil, portanto não sei se outro político conseguiria fazer melhor do que ele, mas de facto não parece que tenha tido uma campanha especialmente fácil ou feliz. E pronto, eu acho que também à esquerda do PS, claramente o LIVRE está a destacar-se neste momento como uma clara alternativa, até como potencialmente sendo a primeira força à esquerda do PS, vamos ver, não é? Mas há algumas sondagens que o colocam nessa posição e eu julgo que isso é uma grande vitória, enfim, se assim se vier a verificar, será uma vitória de Rui Tavares, não é? Porque claro. É de facto um político que se está a tornar cada vez mais central, digamos, neste jogo político à esquerda, por assim dizer. Pedro Brinca, também, algum destes candidatos surpreendeu-te ao longo desta campanha? Surpreendeu-me sobretudo Luís Montenegro, porque Luís Montenegro venceu as eleições por uma margem muito pequena. Toda a queda do governo está ligada precisamente a problemas de ordem ética e até jurídica com as suas empresas particulares. Não obstante, o eleitorado não penalizou. E nesse sentido, ou pelo menos não parece penalizar, confiando nas sondagens. E nesse sentido, obviamente, que essa prestação está acima daquilo que eu estava à espera. Eu não estaria à espera que nós estivéssemos a discutir neste momento um cenário em que o mais provável seria a tal maioria relativa AD e L. Eu pensaria, ou estaria à espera que houvesse, se calhar, uma maior punição por parte do eleitorado de todas estas questões que desgastassem Luís Montenegro, estivessem numa situação de fragilidade. Eu acho que nesse contexto, mais mérito dele, mais idiosincrasias do nosso eleitorado, o que é certo é que ele parece-me que está a emergir vitorioso dessa situação. Pedro Nuno Santos, o inverso, não é? Pedro Nuno Santos acaba por ser punido por toda esta situação, a confiar mais uma vez nas sondagens, não conseguiu capitalizar todo esse caso e surpreende pela negativa. No resto dos partidos, creio que o crescimento do LIVRE e Rui Tavares, de facto, tem conseguido afirmar-se como ter um crescimento sustentado. Paulo Raimundo, eu também acho que esteve muito bem, mas acho que sobressai, sobretudo, por as expectativas estarem muito baixas, e aí é fácil, de facto, fazer um brilharete, porque acho que as anteriores relativas não foram nada simpáticas para a sua imagem pública e para aquilo que conseguiu projetar no eleitorado, e parece-me que a IEL continua a crescer de forma sustentada, e acho que o Rui Rocha também sai aqui bem na fotografia, porque é no seu mandato que a IEL consiga continuar neste crescimento sustentado e que possa eventualmente, e é o cenário talvez mais central neste momento, fazer parte de um próximo governo.
Eu posso só dizer uma coisa relativamente a Rui Rocha. Eu acho que Rui Rocha teve bem, já agora. Mas eu acho que Rui Rocha aqui sobressai como o único adulto na sala à direita, não é? Ou seja, qualquer pessoa que não queira votar no Chega, por razões óbvias. Já agora, tudo o que aconteceu em torno das crises de saúde de André Ventura, que eu obviamente lamento, mas depois toda a encenação, enfim, hoje as lágrimas e as acusações até que certas pessoas de certas etnias que iriam eventualmente entrar no hospital para atentar contra a vida de André Ventura, foram o pior momento desta campanha. E isto é completamente independente. Eu desejar, obviamente, uma vida longa e de muita saúde a André Ventura, que é um deputado... Mas para mim e para ti, Susana, nós não somos o eleitor mediano, isso é que é... Não, está bem, mas isto é... Está bem, Pedro, mas na mesma perspectiva de contributo para uma saudável democracia, foi de facto um espetáculo... portanto, as acusações de que André Ventura estaria em perigo de vida no hospital por causa de pessoas de etnia cigana são verdadeiramente contra qualquer espécie de ética, são xenófobas, são racistas e são um atentado aos valores que nos unem da nossa Constituição. Bom, e para dizer mais uma coisa, relativamente a Rui Rocha, a mim parece-me que ele é de facto o único adulto na sala à direita. Portanto, quando nós temos um primeiro-ministro que efetivamente, com toda esta história da Spinum Viva e temos André Ventura do outro lado, também me parece que, independentemente da boa prestação e de Rui Rocha, peço desculpa, surgir como uma pessoa muito simpática, enfim, muito afável e também com uma grande capacidade de conversar com os vários adversários políticos, o que é algo que é bom, mas ele também é, de facto, de uma certa maneira, para pessoas, para eleitores que tenham um nível de exigência ética e de integridade na condução da coisa pública e que queiram votar à direita, ele é claramente a única alternativa e, portanto, ele também está a beneficiar disso. No fundo, é uma vantagem que ele tem, que não depende necessariamente dele, depende mais enfim, de facto ter o Chega e do facto de, infelizmente, o líder da AD se ter revelado uma pessoa com escrúpulos do ponto de vista ético duvidosos. Pedro, já agora recusou ser entrevistado pela RTP, não é? Pela televisão pública. Portanto, o nosso primeiro-ministro entende que, por exemplo, não deve dar entrevistas a jornalistas da televisão pública quando dá, enfim, entertainers, etc. Portanto, desse ponto de vista, Rui Rocha é claramente o adulto na sala à direita. Desculpa, Pedro. Pedro, mesmo para terminar, porque percebi que ainda querias acrescentar algo, ou, se não querias eu faço essa pergunta, se é que André Ventura tira dividendos daquilo que aconteceu nestes últimos dias, ou seja, achas que isso vai ter impacto no resultado do Chega? Eu acho que há muitas pessoas que estão muito zangadas. Nós, quando tivermos que falar sobre populismo em Portugal, temos que falar das questões estruturais que levam pessoas que sentem que não têm saída do que votar no antissistema. Eu ainda hoje estou para perceber qual é o programa político do Chega, porque aquilo vai mudando ao sabor Agora do que está na moda, daquilo que interessa dizer, do soundbite. O voto no Chega é claramente um voto antissistema. É um voto das pessoas que estão frustradas, querem ver tudo arder. Pontualmente aqui e ali algumas questões muito identitárias ao nível da atividade, não é? A questão da polícia e outras questões. Mas quer dizer, eu sinto muito que é um partido protesto, não é? É um vácuo que foi criado em 2015 quando se criou a geringonça e uma boa parte da esquerda que tipicamente cumpria um pouco esse papel, Bloco de Esquerda, PCP, ficaram muito associados à solução governativa de António Costa após 2015 e esse vácuo foi muito preenchido pelo Chega. São pessoas que estão zangadas, são pessoas que têm vida estagnada durante muito tempo, pessoas que têm problemas ao nível prático do dia-a-dia e que sentem que o arco da governação não lhes dá soluções. O arco da governação não as ajuda a melhorar a sua vida, não resolve o problema das listas de espera, não resolve o problema de não conseguir encontrar casa, não resolve o problema das rendas estarem altas, não resolve o problema do ponto de vista salarial terem estagnado nos últimos 20, 30 anos e esse é que é o problema estrutural e eu estou em crer que se nós queremos combater os populismos, e aqui estou a parafrasear Benazir Bhutto, nós temos que dar a democracia, a oportunidade económica às pessoas e elas afastar-se-ão dos extremismos. Agora, se nós tivermos uma boa parte da população que se sente encurralada, sente que não tem saída, sente que não dão soluções, que na governação vira ao disco e toca ao mesmo, essas pessoas vão estar a votar contra o sistema. O aumento das desigualdades, quer dizer, em democracia, e eu não estou a dizer isto de um ponto de vista normativo, eu não sou padre nem sou político, mas se nós deixarmos muita gente ficar para trás,
é óbvio que em democracia uma pessoa um voto. 51% estiverem chateados, temos revolução. Nós ainda não estamos nos 51%, mas já temos a agenda dos 51% a ser condicionada pelos extremos para eles não crescerem. O arco da governação tem que crescer, tem que ter a maturidade de construir soluções. O arco civilizado da política e o arco da governação. E isso historicamente foi conseguido. Quer dizer, PS e PSD historicamente conseguiram se entender sobre questões estruturais no passado. E era muito importante que, indo para o futuro, houvesse alguma cultura de algum entendimento em questões estruturantes, porque a animosidade que nós vemos entre PS e PSD é muito maior nos mídias do que realmente existe nas suas hostes. E creio que esses entendimentos, pelo menos em questões fundamentais, penso justiça, penso fiscalidade, penso habitação, é determinante. Se não forem resolvidos, nós estamos condenados a ver os extremos a crescer. Temos de terminar. Pedro Brinca, Susana Peralta, os dois, muito obrigado por terem estado connosco aqui no 360.